Tudo bem, pessoal do terceiro? Como é que vocês estão? Eu decidi fazer um vídeo curto, né, sobre a nossa aula de sexta-feira, que quem entrou viu que foi lá na biblioteca da escola. Eu estava colaborando lá na organização para a escola ser uma sede, né, uma sessão, na verdade ela é uma sessão eleitoral, então eu estava colaborando. E pelo celular é impossível nós fazermos uma gravação. Até os alunos, a Ana Paim me ajudou aí a tentar, mas ela disse que estava sendo computador. Eu estava com o computador, mas eu não consegui montar e, enfim. Mas também, sim, foi uma aula de socialização, né? Alguns alunos falaram, então a memória ainda está um pouco fresca, dá para fazer uma rememorização do que foi tratado. A primeira coisa importante é que essa atividade ela começou lá no início do bimestre, e ela tem a ver um pouco com a noção de filosofia e a sua interligação com a literatura. A literatura ela é uma coisa muito ampla, ela representa, de certa forma, o âmago da humanidade, né? A sua produção, né? Os seus contos, suas poesias, as suas histórias, e dentro dos textos consagrados, né? Do que vem a ser um clássico, que é um livro que marca a época, pode ser infantil, infanto-juvenil, adulto, dos vários gêneros possíveis, desde temas específicos da academia à ficção científica. O clássico ele é atemporal, né? Diferente de textos que se escrevem para ser fundamento, né, bibliográfico, teórico, de pesquisas, né? Muitas vezes é esgotado pelo tipo da pesquisa e por circunstâncias temporais, né? Um espaço de tempo muda o paradigma, aquela pesquisa ela perde um pouco o referencial, né? A sua razão de ser. Na escola, na sexta-feira, eu apresentei para vocês alguns livros, né? Por exemplo, do Oswald de Andrade. Falei do Oswald, que trabalha a questão da antropofagia, né? Do Brasil poder tentar construir, desde a semana de 22, sobretudo, um pensamento próprio, deixar de ser uma referência de interpretação somente de textos franceses ou, quiçá, de outra natureza, de outro país. E falei de um colega, né, que está na Universidade de professor no Nordeste, eu acho que na Bahia, especificamente onde, agora não vou lembrar, Luiz Carlos Montas, que apresentou na semana passada para um grupo que eu faço parte, uma pesquisa sobre Baruch Spinoza, que é um filósofo, e uma releitura possível dentro da obra de Machado de Assis, chamada Novíssima República. Então, essas inserções de texto são interessantes, né? O próprio Mário de Andrade, na Constituição do Macunaíma, como quando você tem uma parede, né, muito pintada, você precisa chegar na tinta original. Você vai descascando a parede e vai mostrando as várias capas da parede, né? Eu lembro disso que foi feito ali na Unital, ali no Viscondessa, na casa da Viscondessa ali, próximo à Mitra Diocesana. Agora eu não vou lembrar o nome da rua ali, mas foi feita na parede da casa que foi casa ali de Monteiro Lobato. E aí você via as camadas que foram pintadas, né? A casa da Viscondessa. Então, o Mário de Andrade acho que faz um pouco disso, quando você vai descascando a originalidade do Brasil, quem é o brasileiro, a gente chega no Macunaíma, né? E eu também falei um pouco do José de Alencar, né? Do Guarani, quando Ceci ama Peri, do Guarani ao Guaraná, eis o que há, né? E não é hebraico, né? Porque alguém perguntou se não é hebraico, não tem nada de hebraico, é brasileiro mesmo, brasileiríssimo. E outra situação que
que foi falada, foi apresentada, né, foi o livro, o grande livro, né, O Meu Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que tem um neologismo impressionante, uma atitude de criação importantíssima. Bem, esse tema de um Brasil contextual, um Brasil, né, ele tem Tristão de Ataíde, você tem o Cruz Costa, você tem Florestan Fernandes, você tem Maurício Trachtenberg, hoje vivo, né, um grande professor Antônio Valverde, da PUC São Paulo, né, que dá curso sobre isso, e outros colegas que entendem que estudar o Brasil não é só ler os textos que o Brasil produziu, muitas vezes com um fundamento em outro país, por exemplo, a França, mas tentar, de certo modo, angariar uma originalidade na leitura que se faz do Brasil. Bem, dentro dessa perspectiva, também foi solicitado alguns alunos, um deles apresentou, uma delas, né, acho que foi a Tainá, apresentou o livro Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. O pai do Chico, o Sérgio Buarque de Holanda, tem um livro interessantíssimo para compreender o Brasil, um livro clássico chamado Raízes do Brasil. E outro, não é tão famoso, tão citado, mas também é um clássico, chama Visão do Paraíso, sobre a conquista do Brasil e os documentos que o Sérgio estudou em relação a uma ligeira corrupção primordial. Né? Um texto interessante. Bem, fora isso, no texto do Chico, do filho, a Chapeuzinho Amarelo ela é alguém muito amedrontada. E por ser amedrontada, ela traz em cena um medo como um sentimento arcaico, humano, o medo como necessidade, o medo como um grande tabu da vivência, da grande aventura que é o viver. E nós discutimos um pouco isso, lembram disso? O Will também, o William, tratou do texto da Alice no País das Maravilhas, e aí ele trouxe uma dualidade, né, um paradigma, um paradoxo, melhor dizendo, entre o que é vigília e o que é repouso, o que é estar acordado, o que é estar dormindo, o que é viver a realidade ou não compreendê-la. Porque todo o percurso de Alice, dentro das personagens, se dá também em relação a essa ideia de que o ser humano ele vai se constituir a partir do momento que ele consegue interpretar a realidade e interpretar-se na realidade. Né? Lembro que falamos também um pouco sobre o Pequeno Príncipe e um outro sentimento humano de grande vazão, que é a solidão. Né? E o cativar das amizades, é uma frase de efeito, né, do Saint-Exupéry na obra. Enfim, eu quis gravar esse vídeo para que vocês tivessem pelo menos um registro da síntese mais contundente que nós discutimos naquele dia. Eu acho que está bom, né? Definição de clássico, livros clássicos de vários gêneros, a socialização de alguns livros que foram citados. Dentro da socialização, não precisa entender a obra em si ou o interesse da obra, mas pegar uma ideia da obra e trazer para o centro da reflexão, como foi o caso Chapeuzinho Amarelo e o Medo, Alice do País das Maravilhas e a relação estar consciente ou não da realidade. O Pequeno Príncipe relacionado com a chamada o que é a angústia, como lidar com a angústia. E aí tivemos da Kailane, né, várias narrativas sobre o sonho, porque se você não está na realidade, você pode estar num repouso e sonhar. E aí nós trouxemos as questões oníricas do Freud, que não foram tratadas no terceiro bimestre, nós tratamos a sexualidade. A sexualidade é um tema freudiano,
mas as questões dos sonhos também, e o sonho como uma válvula de escape do desejo não realizado. E aí tivemos algumas socializações de sonhos, né, de sonhos que vocês têm, que vocês puderam falar ali. A Kailane se destacou, né, por definir os sonhos dela como aleatórios, malucos, etc. E ela contou alguns para nós. E, de fato, o sonho, ele é essa vazão do desejo e é onde a gente pode, de uma maneira aleatória e até maluca, satisfazer essa necessidade do nosso id, né? Quem sabe também do nosso ego. E tratamos um pouco dos sonhos, né? Enfim, eu acho que esse foi o quadrante geral, né, e sintético da aula de sexta-feira de filosofia para os terceiros anos. Se vocês precisarem, né, então tem esse vídeo para relembrar um pouco do que nós tratamos e quem não assistiu, oportunidade de ver o que foi tratado, tá bom? Um abraço, até mais.